Existem palavras que já vêm com um peso. Humilhação é uma delas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do podcast O Assunto é Nós Dois. Um podcast sobre o amor como caminho de cura. Alô, alô, queridos ouvintes, mulheres maravilhosas, homens incríveis e todos vocês que estão aqui em mais um episódio construindo essa conversa comigo. Hoje eu começo esse episódio de um lugar diferente, porque agora eu sinto que eu não tô mais falando sozinha. Agora eu não tenho dúvidas de que existe uma troca que acontece aqui. Esse é o quinto episódio do nosso podcast, mas é o primeiro episódio que eu gravo depois do podcast ter finalmente ido ao ar. Vocês entendem como isso muda tudo? Todos os episódios que vocês ouviram até aqui foram gravados lá em 2025, quando o assunto é nós dois, ainda não existia para vocês, só para mim. E agora, depois de todo esse compartilhar que aconteceu, dos áudios, das mensagens que eu recebi, das pessoas dizendo que se identificaram, que se arrepiaram, que choraram, o sentir, né? Do mesmo jeito que vocês sentiram tantas coisas aí do outro lado me ouvindo, eu senti aqui também. Eu senti a verdade, o carinho, a emoção em cada mensagem que eu recebi. E não tem nada, nada, nada mais gostoso do que isso. Não é o número de visualizações, não é o número de compartilhamentos, é o quanto toca aí, é o quanto acolhe, é o quanto pode curar dores que ficaram escondidas por tanto tempo. Esse é o maior valor. Então eu tô muito, muito, muito feliz. De verdade. Essa troca me deu força. Então, muito obrigado por trocar comigo, por compartilhar, por torcer para que prospere. Se você está aqui desde o primeiro episódio ou se chegou agora, saiba que essa mesa é nossa. Sejam muito bem-vindos. E a propósito, se você é novo aqui, deixa eu me apresentar. Aqui quem fala é Daniela Flores, mulher, psicóloga, especialista em relacionamentos e uma exploradora da alma humana. Nesse momento, a gente está mergulhando fundo no tema das feridas emocionais. E eu me sinto honrada de poder conduzir vocês nessa experiência tão potente. Hoje, a gente vai conversar sobre o quarto capítulo do livro As 5 Feridas Emocionais, onde a autora fala sobre a ferida da humilhação. Então, pega teu café, teu chá, teu vinho ou só um tempinho para você e vem comigo, porque agora a gente vai para mais um mergulho nas profundezas. Existem palavras que já vêm com um peso. Humilhação é uma delas. No dicionário, ela é definida como rebaixamento moral, aviltamento, ato de colocar alguém abaixo. Mas o dicionário não conta o que vem depois. Porque a ferida da humilhação não aparece só no momento do constrangimento. Ela é o que acontece quando aquele olhar, aquela exposição, aquela vergonha deixa de ser um fato isolado e começa a conduzir a forma como a gente se percebe. Não é só um momento, é uma lente do qual começamos a construir a nossa identidade e transformamos a inadequação em narrativa interna. Nos sentimos envergonhados por ser quem somos nas nossas relações, no nosso corpo, na nossa sexualidade. Você consegue reconhecer em que momento da sua história você entendeu que deveria ter vergonha de ser exatamente quem você é? Pois é, talvez você não lembre porque faz muito tempo. Segundo a nossa digníssima autora Liz Borbon, essa ferida acontece entre 1 e 3 aninhos de idade, que nada mais é do que o período onde a gente está desenvolvendo as nossas funções físicas. É a fase que a gente está aprendendo a comer sozinho, usar o banheiro, a falar, a compreender o que os adultos estão falando, a controlar os nossos impulsos, né? Então é uma fase muito ligada ao corpo, ao fazer. É quando a gente está construindo a nossa capacidade de autonomia. E é claro que a criança, quando está aprendendo, né, vai ser um grande caos.
Se a criança está aprendendo a comer, é lógico que ela vai se sujar. Se ela está aprendendo a falar, é lógico que ela vai pronunciar as palavras de forma errada. Se ela está aprendendo a controlar os impulsos, a usar o banheiro, vai ter momentos em que ela vai fazer xixi e cocô na calça, sim. Tá tudo bem. Tá tudo dentro do esperado. Faz parte do desenvolvimento. E sim, é natural que os pais estejam olhando, orientando, ensinando. Mas a pergunta é: como que foi esse olhar? Como essa correção aconteceu? Foi com paciência? Com firmeza e afetividade juntas? Ou foi com impaciência, com exposição, com vergonha? Porque a forma como nós somos corrigidos nos primeiros anos da nossa vida influencia diretamente na forma como nós vamos nos enxergar pelo resto da vida. Ou, pelo menos, até curarmos isso na terapia. Graças a Deus, né? Que existe terapia. Quando uma criança vive repetidamente experiências de exposição, críticas, constrangimentos, ela não conclui que os pais estão errando. Ela conclui que há algo de errado com ela. E é assim que, aos poucos, ela vai construindo e consolidando a ideia de que os próprios pais têm vergonha dela. Vergonha. Essa é uma emoção muito predominante e muito frequente em pessoas que têm a ferida da humilhação. E aí, eu até fiz uma pausa aqui no episódio e fui pesquisar, porque eu lembrei que eu já tinha ouvido há um tempo atrás que a vergonha é a emoção que tem a vibração energética mais baixa dentre todas as emoções. E eu confesso que quando eu ouvi isso, eu fiquei muito curiosa, porque na minha cabeça, a emoção que vibra mais baixo era algo mais parecido com raiva, com tristeza, com culpa. Sei lá, nunca pensei na vergonha dessa forma. E aqui cabe um parênteses muito cuidadoso para explicar que, quando eu falo que a vergonha tem a vibração energética mais baixa, isso vem de uma forma simbólica de organizar os estados emocionais. Vamos entender assim: existem emoções que expandem o nosso corpo e existem emoções que encolhem o nosso corpo. Existem emoções que nos conectam com a nossa força e existem emoções que nos desconectam completamente de quem a gente é. Então, quando a gente fala de frequência das emoções, a gente está falando dessa qualidade de energia, do quanto ela nos aproxima ou nos afasta da nossa potência. Tá, Dani, mas por que a vergonha seria a emoção com a frequência mais baixa? Vamos olhar para isso com calma. Presta atenção. A raiva, apesar de ser intensa, nos dá força, né? A raiva nos faz agir, nos faz colocar limites, tomar decisões, encerrar ciclos. A raiva nos deixa até fisicamente mais fortes. Boa ou ruim, ainda é uma energia de expansão. O medo tenta nos proteger. Ele nos alerta, nos torna cautelosos. A tristeza reconhece as nossas dores, ela reconhece as perdas, ela permite que a gente elabore. A culpa, que é a segunda emoção com frequência mais baixa, vem logo após a vergonha, ela ainda é melhor que a vergonha em níveis energéticos. Porque apesar de ela ser muito desconfortável, ela ainda pode gerar alguma reparação, uma responsabilidade, um crescimento. Ela diz: eu fiz algo errado. E se eu fiz, eu posso tentar corrigir, ao menos. Mas na vergonha, o buraco é mais embaixo. A vergonha ataca a nossa identidade. Ela não diz: eu fiz algo errado. Ela diz: eu sou errado. É uma emoção que faz a gente ter vontade de se encolher, de se esconder, de desaparecer. Ela nos desconecta do nosso valor. Para quem tem o livro em mãos, lá na página 68, a autora fala um pouco dessa diferença entre vergonha e culpa. Vou ler para vocês. Ela diz assim: devo esclarecer agora a diferença entre vergonha e culpa. Sentimos-nos culpados quando julgamos errado algo que fizemos ou deixamos de fazer. Temos vergonha quando nos consideramos incorretos com relação ao que acabamos de fazer. O oposto da vergonha é o orgulho. A partir do momento em que uma pessoa não sente orgulho de si mesma,
ela sente vergonha, acusa a si própria e é levada a querer se esconder. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha, mas não pode ter vergonha sem se sentir culpada. Olha só que interessante isso. Eu tenho uma prática com os meus pacientes que é começar as sessões de terapia perguntando como eles estão se sentindo. Parece uma pergunta simples, né? E de fato é uma pergunta simples. A resposta é que é complexa. Raras são as pacientes que conseguem me dizer com clareza como estão se sentindo de fato. Sentir é complexo demais. Conseguir traduzir em palavras é ainda mais desafiador. E é justamente por isso que entender mais sobre as nossas emoções é tão importante. Porque as emoções não aparecem isoladas. Elas se misturam, se costuram, se sobrepõem. Nesse caso aqui, a autora está nos contando que quando a vergonha entra em cena, ela carrega a culpa junto. Mas a culpa por si só não precisa carregar vergonha. Sozinha, a culpa não é capaz de destruir a nossa identidade. E aprender isso, reconhecer essas nuances, não é só teoria. É ferramenta, é consciência, autoconsciência. Agora, a gente pode questionar com mais sabedoria. Será que naquela situação você realmente fez algo errado? Ou, na verdade, você apenas aprendeu desde muito cedo que deveria ter vergonha de quem você é, do que sente, do que deseja? Diferente das feridas que a gente reconheceu nos episódios anteriores, a ferida da humilhação, independente do gênero da criança, costuma ser vivida principalmente com a figura materna. E antes de mais nada, eu quero deixar claro que isso não é sobre acusar a mãe, é sobre função. A gente sabe que ainda hoje, tradicionalmente, é a mãe quem acompanha mais de perto essa fase do desenvolvimento em que a criança está aprendendo a lidar com o próprio corpo, com os próprios impulsos, com a sua higiene, com o que é considerado limpo e o que é considerado sujo. Mas é claro que isso também pode acontecer com o pai, quando ele também faz esse papel. Na prática, o corpo vira lugar de humilhação. Quando a criança é ridicularizada porque se sujou, quando ela é exposta porque ela não conseguiu se controlar e fez xixi na calça, quando ela é envergonhada por sentir prazer, aos poucos o corpo se torna um território de vigilância. E a criança começa a desenvolver uma forma de sobreviver, porque nenhuma criança suporta a ideia de não ser amada. Então, ela se adapta. E como vocês, caros ouvintes que estão acompanhando os episódios desde o início, já sabem, essa adaptação ganha um nome. A autora chama de máscara. Na ferida da humilhação, a máscara desenvolvida é a do masoquista. E a autora apresenta ela assim. O masoquista é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. Incrível que essa semana eu estava atendendo uma paciente que tem essa ferida e ela estava contando dos comportamentos que ela teve no relacionamento dela na última semana. E daí ela fala e no final ela para um segundo e diz assim: meu Deus, Dani, parece que eu sou masoquista. E aí eu ri, né? Eu ri com respeito, mas eu ri porque, tcharam, olha que super insight ela teve. Ouvi o barulhinho das fichinhas caindo, sabe? Ela percebendo o quanto ela procura a dor e a humilhação de forma inconsciente. E um ponto muito importante aqui, que também é algo que a gente já viu nos episódios anteriores, é que a ferida e a máscara não aparecem só no comportamento. Elas aparecem também no corpo. O corpo, que é o nosso maior oráculo, como eu costumo dizer. A autora nos conta que as pessoas que têm essa ferida costumam ter um corpo mais cheio, mais arredondado, com excesso de gordura. Ou, nas palavras dela, um corpo que lhe dá vergonha. Esse corpo comunica, né? Ele é um símbolo de muitas coisas. É uma forma de se proteger,
como se a gordura funcionasse como uma camada extra de proteção contra a crítica, o julgamento, a exposição. Em alguns casos, e isso é muito profundo e doloroso, pode revelar também um histórico de abuso. A própria autora diz: quando uma mulher adota uma grande proteção sob a forma de excesso de gordura em torno dos quadris, nádegas e barriga, ou seja, na região sexual, podemos presumir um medo com relação à sexualidade, causados pelos abusos de que foi vítima. Isso é muito sério e muito sensível. Aqui, o prazer é associado à culpa e à vergonha. Imaginem o quanto isso afeta a vida sexual e as relações românticas das vítimas dessa ferida. Acredito que, ao longo dos episódios, vai ficando cada vez mais claro o quanto que a divisão mente-corpo vai caindo por terra, e isso vai nos convidando a olhar com mais calma para o nosso corpo, para os símbolos que estão ali. O corpo fala, o corpo registra, o corpo protege, o corpo é sintoma. E tem mais um aspecto do corpo que revela informações sobre a máscara do masoquista. Quando a gente olha para o padrão das pessoas que têm a ferida da humilhação, e eu vejo muito isso na clínica, a gente vê um excesso, principalmente nas mulheres. É um excesso de responsabilidade, um excesso de culpa. São mulheres que fazem demais, assumem responsabilidades demais, dão conta de uma quantidade de coisas que vai muito além dos seus limites reais. Se sobrecarregam. Mulheres que cuidam de todo mundo, mas, é claro, têm muita dificuldade em receber cuidado. Por instinto, nós, mulheres, já temos essa característica de doação mais forte nas nossas relações, né? A mulher tem esse lado instintivo mais forte de cuidar, de fazer pelo outro. E isso também é incentivado culturalmente. Quando a gente pega uma mulher com a ferida da humilhação, isso se torna ainda mais gritante. E aí a nossa autora diz: quanto mais coisas carrega nas costas, mais peso ganha. Será que o seu corpo não anda revelando aquilo que você ainda não consegue nomear? Isso tudo me lembra uma paciente muito especial na minha trajetória. Ela está em terapia comigo há 2 anos. Quando ela me procurou, com seus 20 e poucos anos, ela tinha acabado de sofrer um AVC, 2 semanas depois de iniciar o medicamento para emagrecer. As canetinhas, né? No auge da juventude, com a vida inteira pela frente, e de repente, o corpo parou. Quando ela chegou na terapia, o discurso era: ou eu começo a terapia, ou eu volto com o meu ex. E esse ex era justamente o maior gatilho da ferida da humilhação dela. Junto com isso, tinha um outro desejo. Ela dizia: eu preciso emagrecer. Então, de um lado, um relacionamento que reforçava a humilhação, do outro, um corpo pedindo socorro. Um corpo que ela queria corrigir. Mas aí, né, depois de ouvir com muita atenção os detalhes da história dela, eu olhei para ela e disse: ok, mas a gente não vai falar de emagrecimento agora. A gente vai falar sobre limites. Porque a gente não cuida daquilo que a gente não gosta. Eu vou até repetir essa frase para você anotar aí no seu caderninho de insights, bem grande. Se não colar um post-it no seu espelho, a gente não cuida daquilo que a gente não gosta. Como que alguém vai cuidar do próprio corpo se olha para ele com vergonha, com culpa, com julgamento? Quando alguém aprende que o seu corpo é errado, inadequado, que precisa ser corrigido, que esse corpo só vai ser digno de ser amado quando mudar, essa pessoa não vai cuidar do corpo. Ela vai punir o corpo. Com pensamentos, com palavras, com atitudes. Essa paciente cresceu em um ambiente onde o corpo dela sempre foi pauta. Sempre recebeu críticas constantes, opiniões não solicitadas, comparações que inferiorizavam, olhares que julgavam.
Desde muito cedo, ela aprendeu a rejeitar esse corpo. Então, nesses casos, a terapia começa pelo lugar mais difícil. Aprender a dizer não. Aprender a sustentar o desconforto de desagradar. Aprender a não forçar um sorriso quando ouvir piadinhas que machucam. Aprender a comunicar o que dói, o que fere, o que não vai mais ser aceito. Ou seja, devolver para o outro aquilo que não é dela. Isso tudo por si só já é um processo muito difícil, muito delicado, mas que fortalece de uma maneira incrível. Quando ela começou a se posicionar, algo mudou. E não foi só no corpo, foi na postura, na forma de se enxergar, de se relacionar, de se priorizar, de se respeitar, de se amar. O respeito gera cuidado. O amor gera cuidado. E aí sim o corpo começou a acompanhar essas mudanças. Mudar o corpo não cura a vergonha, mas curar a vergonha pode sim mudar o corpo. Você já parou para pensar que a questão mais urgente a ser resolvida talvez não seja o seu corpo, mas a forma como você permite que os outros te tratem? Porque, olhando com calma, a gente consegue perceber que a ferida da humilhação vai muito além da vergonha do corpo. Ela aparece principalmente na forma como a gente se coloca nas nossas relações. Ou melhor, na forma como a gente deixa de se colocar. Na página 69, a nossa diva, Liz Borbot, diz assim: toda vez que o masoquista tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. Ele acredita que despender tempo para ajudar os demais é algo que não lhe trará vergonha. No entanto, muitas vezes, sente-se humilhado porque os outros se aproveitam dele. Aliás, ele raramente se sente reconhecido pelo que faz. Ou seja, essa pessoa que tem a ferida da humilhação se coloca em situações em que ela tem que cuidar de alguém. Daí ela se sobrecarrega, se prende, se limita. E aí se esquece de si mesma, é claro. Eu vejo muito isso na clínica. Mulheres que chegam na terapia falando do parceiro, da amiga, do pai, da mãe, da sogra, da cunhada, dos problemas de todo mundo, tentando resolver, salvar, organizar, sustentar os problemas de todo mundo. E aí eu digo assim: percebe que a gente nem falou de você hoje? Me fala de você. Como que você tá? Daí vem, né? A saúde comprometida, o sono desregulado, o corpo sobrecarregado, a vida profissional travada. Nem na terapia, que teoricamente seria o momento dela, de olhar para ela, falar dela, nem nessas horas existe espaço para si mesma. Tem um detalhe muito importante aqui, que a autora traz, entre os 5 perfis, né, das 5 feridas emocionais que estamos conhecendo aqui, dos 5 perfis, esse é o que menos escuta as próprias necessidades. Vai guardando os sentimentos, vai engolindo os desejos, vai silenciando as vontades, com medo de se envergonhar, de causar vergonha, até que chega um ponto que ela nem percebe mais o que ela quer. Ela nem sabe mais o que sente, o que precisa. É uma desconexão total de si mesma. E o pior, mesmo fazendo tudo por todos, ainda tem aquele sentimento, aquele velho sentimento de não ser vista, não ser valorizada. Existe um descompasso nessas trocas, nessas relações. Mas, como toda relação é espelho, e como eu tenho que dar os meus puxões de orelha às vezes, o mais dolorido é que o próprio masoquista não se vê, não se valoriza, não se reconhece. Você já percebeu que quanto mais você tenta provar o seu valor, mais você se esvazia? Aliás, relações que você tem que fazer algo para provar o seu valor, spoiler, já tem algo errado, né? Tem uma informação aqui no livro que eu achei genial e que é muito importante da gente entender, que é o quê?
a lógica do funcionamento do masoquista. Como que foi construído isso? Quando o masoquista era criança, ele vivia num ambiente muito controlador, muito rígido, muito crítico. Então, ele se sentia preso. E por se sentir preso, desejava liberdade. Mas olha que interessante. Quando finalmente não tem ninguém controlando, o masoquista exagera. Come demais, compra demais, trabalha demais, bebe demais, transa demais, fala demais. Ele não aprendeu a administrar a própria liberdade. Não sabe o que fazer com isso. O masoquista quer ser livre, mas tem medo da própria liberdade. E agora, trazendo isso para os relacionamentos afetivos sexuais, como que isso tudo se conecta, né? Porque uma sexualidade saudável exige entrega, exige liberdade. E como é que faz se eu carrego a vergonha do corpo? A vergonha no corpo, a culpa pelo desejo, o medo de ser julgado. Para quem tem essa ferida, a sexualidade vira um campo de batalhas. Eu quero me entregar, mas eu sinto culpa. Eu quero sentir prazer, mas eu sinto vergonha. Eu quero liberdade, mas eu tenho medo dela. E percebe como isso não fica só no campo da sexualidade. Isso atravessa a relação inteira. Porque quando eu carrego a culpa, eu entro na relação já me sentindo em dívida. O masoquista, ele entra nas relações achando que ele está devendo desde a cena 1. Ele pede desculpa o tempo todo. Ele pede desculpa sem nem ter sido acusado de nada. Ele se explica sem ninguém ter questionado. Ele se responsabiliza pelo que nem é dele. E aí começa a dinâmica disfuncional. A relação vai se organizando em torno dessas características, a partir do que cada um oferece. Relacionamento é uma dança. Se um entra oferecendo culpa, se responsabilizando por tudo, tentando provar valor, o outro entra no lugar de quem sempre é compensado, de quem recebe sem entregar, de quem não precisa assumir nenhuma responsabilidade. Tem um desequilíbrio aí. A balança tá torta. Na verdade, a dinâmica desse tipo de relação se sustenta no desequilíbrio. Mas o que acontece se o masoquista para de fazer por 2? Se você tem essa ferida, para agora um minutinho e pensa. O que acontece se você para de fazer pelo outro? O que sobra? O que falta? O que fica claro? Quando o masoquista começa a se posicionar, o sistema inteiro pode entrar em colapso. E por isso que mudar dói tanto. Porque existe um risco real. A relação pode, de fato, não sobreviver à mudança. E isso é assustador. Mas existe um outro risco que, sem sombra de dúvidas, é muito pior. Afinal, a saúde já está comprometida, o corpo já está gritando, a energia já está abaixo do limite há muito tempo. E a gente sabe, a gente sempre pode aguentar um pouco mais. Mas a que preço? O que custa mais caro? Mudar ou continuar? Antes da gente fechar esse episódio, vem comigo ali na página 82, onde a autora fala das doenças que podem afetar o masoquista. Como essa ferida da humilhação pode se manifestar no corpo. Então, dores na coluna, problemas respiratórios, problemas físicos que dificultam ou impedem de se movimentar, como entorses, fraturas, problemas no fígado, que é o órgão que filtra a raiva, problemas na garganta, porque o masoquista tem dificuldade de dizer o que quer, o que pensa, problemas na tireoide, problemas dermatológicos, hipoglicemia e diabetes por conta da dificuldade de ter prazer ou por conta de se sentir culpado por ter prazer. Problemas cardíacos, porque, segundo a autora, o coração tem uma conexão direta com a alegria de viver e a capacidade de se proporcionar prazer. E, por último, intervenções cirúrgicas por conta da sua crença no sofrimento, né? Que é a própria máscara de quem sofre da ferida da humilhação. A autora reforça, e eu também quero reforçar, que essas doenças podem aparecer também em pessoas com outras feridas.
mas elas são muito mais comuns em quem carrega a ferida da humilhação. E claro, aqui é um convite para olhar as emoções, para entender que o corpo é atravessado pela forma como a gente vive. Mas isso não substitui o cuidado médico, não substitui exame, não substitui tratamento, pelo contrário, né? Uma coisa fortalece a outra, porque muitas vezes o corpo carrega aquilo que a gente insiste em não olhar. E por falar em insistir em não olhar, segundo a autora, essa é a ferida mais difícil de reconhecer. Pessoas com a ferida da humilhação têm uma dificuldade em aceitar que têm essa ferida. Ela até diz assim: se você se vê na descrição física da máscara, mas não nas outras características, sugiro que releia o capítulo várias vezes nos próximos meses. Aos poucos, as situações de vergonha e humilhação que viveu virão à sua lembrança. Dê-se o tempo necessário para reconhecer essa ferida em você. E eu vou aproveitar e sugerir que você ouça várias vezes esse episódio e todos os outros, porque nós temos uma coisinha chamada mecanismo de defesa. Agora eu não lembro se eu já falei disso aqui em outros episódios, mas de qualquer forma eu vou falar novamente. O mecanismo de defesa é uma estratégia que a nossa mente cria para nos proteger de dores que lá atrás eram grandes demais para a gente sustentar com a estrutura que a gente tinha na época. Quando a gente é pequeno e não tem estrutura emocional para lidar com certas situações, a gente não resolve, a gente guarda, a gente empurra lá para baixo, para o inconsciente. E aquilo fica lá, não desaparece, só fica fora da nossa consciência. O mecanismo de defesa não é uma fraqueza, é uma proteção. Foi o que te manteve funcionando quando você ainda não tinha recursos para lidar com o que você viveu. Só que o que um dia foi proteção, hoje pode estar impedindo você de enxergar a própria ferida. Lembra que eu disse lá no começo que a cura começa quando a gente aceita a ferida e se aceita através dela? Quando a gente honra a própria história e ama quem se tornou apesar dela? Pois bem, quando a gente não consegue olhar para aquilo que dói, a gente também não consegue curar. E é por isso que eu acredito tanto nesse espaço aqui. Porque reconhecer é o primeiro passo para a cura. Eu tenho recebido tantas mensagens de vocês, pessoas dizendo que estão se enxergando, percebendo padrões, ligando os pontos, entendendo a sua história, o seu funcionamento. E eu já ouvi de mais de uma deusa: Dani, eu sou muito mais ferida do que eu imaginava. Eu me arrepiei toda agora até de lembrar disso. Sabe o que é isso? Isso é movimento, é coragem, é consciência. Por mais que possa ser desconfortável perceber, quando a gente ganha consciência, a gente para de projetar fora e começa a assumir a própria responsabilidade de curar. Se eu não sei o que me atravessa, eu não tenho como transformar. Ver o que esse podcast está provocando na vida das pessoas que me acompanham aqui, de você que está me ouvindo, isso me emociona, me honra, me lembra do porquê eu faço o que eu faço. E é por isso que eu tô aqui, agora, domingo, 8 horas da manhã, gravando esse episódio para vocês. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se esse episódio falou com você, me conta. Eu amo saber o que ficou ecoando aí dentro. Qual foi o insight, a lembrança, ou até aquela frase que você sentiu vontade de anotar. E se alguém veio à sua mente enquanto você ouvia, envia esse episódio para essa pessoa com carinho. Às vezes, uma partilha simples pode abrir um caminho inteiro de cura. Porque sim, aqui tem cura. Eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo, um abraço apertado e até lá!